Olá, mestre, seja muito bem-vindo nessa primeira aula do Guia Tecnológico do Bitcoin. Nessa aula introdutória eu vou falar sobre Bitcoin e a blockchain, do que elas são constituídas e por que elas são uma revolução no nosso mundo digital. Quando a gente fala de criptomoeda ou de Bitcoin, a gente está falando sobre uma oportunidade chamada Oportunidade Econômica 4.0. Economia 4.0, e por que eu chamo a economia de 4.0? Porque a economia como conhecemos atualmente, ela se iniciou a partir do vapor que impulsionou a Revolução Industrial no século XVIII. Logo depois veio a segunda fase da nossa economia, que trouxe a eletricidade e linhas de montagem. E a terceira fase da nossa economia, os anos 70, onde começou o processo de automação, computadores e redes conectadas, o início da internet militarizada. E agora a gente está em uma fase em que o digital e o real eles se misturaram de uma forma que a gente não consegue mais dissociar uma com a outra. Hoje nós temos o tempo todo um celular na mão ou algum mecanismo que tenha inteligência artificial integrada para fazer a integração de vários sistemas através de aplicativos. Então um exemplo claro disso é a Praça de São Pedro. Então em 2005 na Praça de São Pedro vários fiéis foram presenciar o Papa. 6 anos mais tarde, em 2011, o mesmo público você pode ver aí todos eles segurando, no mínimo, um smartphone, um iPad, com um conjunto de inteligência artificial, fazendo a transmissão ao vivo para qualquer lugar do mundo. Tudo isso em tempo real. Em 94, quando começou a nossa internet como conhecemos hoje, ela iniciou um processo chamado de descentralização, que a gente até então não entendia muito bem o que isso poderia modificar no nosso mundo. Mas, basicamente, os sistemas até nos anos 90, até meados dos anos 90, eles em grande maioria eram sistemas totalmente centralizados, onde um poder central ele conectava pontos ou pessoas através desse poder central. Vamos pegar um exemplo. Nos anos 90, quando você dependia de dinheiro, você queria guardar dinheiro com segurança, você dependia de um banco. Esse banco ele era considerado um poder central. Para você, vamos dizer que você é esse pontinho A aqui e você quer mandar dinheiro para esse pontinho B aqui. Para o pontinho A enviar dinheiro para o pontinho B, a gente precisava da autorização do banco, burocracia do banco, taxas, limites e todos esses problemas que a gente ainda enxerga até hoje com sistemas bancários convencionais. Até que com a internet surgiu, então, em 2008, o Bitcoin, que trouxe um sistema distribuído, onde ele eliminou o poder central, o poder de um intermediário e distribuiu esse poder e essa liberdade para todos os usuários. Então o Bitcoin ele é a primeira criptomoeda mundial totalmente descentralizada. Assim como aconteceu com o Bitcoin e o banco, que foi destruído através que o Bitcoin aconteceu por causa dessa destruição desse poder central, que era no caso o banco. Você pode também pegar outros exemplos práticos aí, como os correios. Então até 1990 você dependia de correios para mandar mensagens da pessoa A para a pessoa B. Você dependia desse intermediário, desse poder central para fazer a intermediação, e ele vai cobrar as taxas e você teria que respeitar os limites e prazos daquele poder central. Então, se o poder central ele não funcionava nos finais de semana ou feriados, você tinha que esperar pacientemente aguardar até o período que você pudesse fazer o envio dessa mensagem do ponto A ao ponto B. Com o sistema de SMTP, que é dos e-mails, você conseguia então através da internet, enviar e-mails para qualquer e-mail ou para qualquer empresa que tivesse e-mail utilizando o mesmo sistema. Então, o sistema SMTP de e-mails ele é muito semelhante à blockchain do Bitcoin. Então, a criação do Bitcoin ela passou por duas etapas principais, tá? A distribuição de bancos de dados P2P, que é aí a nossa blockchain, e criptografia avançada para fazer os desafios matemáticos e deciframentos matemáticos necessários para fazer a validação das transações. Então, como eu coloquei no Facebook alguns meses atrás, eu coloquei ali um exemplo de que para os bancos centrais o Bitcoin nunca vai ser uma boa ideia, da mesma forma como para os correios o e-mail nunca foi uma boa ideia, da mesma forma que para os jornais a internet nunca foi uma boa ideia, e assim sucessivamente. A verdade é que sempre através da tecnologia a gente vê uma evolução cada vez maior e uma disrupção de grandes poderes centrais antigos que eram importantes até então, sendo liquidados e destruídos aí através da liberdade que a internet trouxe, através da conexão entre várias pessoas do mundo todo. Então, o Bitcoin sendo a primeira moeda
mundial descentralizada, ela tem algumas características específicas, tá? Então o Bitcoin é uma moeda 100% digital, que não é emitida por nenhum banco central, ela não possui intermediários, é uma moeda eletrônica, descentralizada e escassa, ou seja, ela tem um limite de moedas. P2P, ou seja, você pode fazer negociações de criptomoedas de Bitcoin ponto a ponto, sem necessidade de um intermediário, e ela é criada a partir de um processo conhecido como mineração. E as características delas, então? E as características do Bitcoin, então, ela é escassa, então existem apenas 21 milhões de unidades de Bitcoins que podem ser mineradas até 2140. Cada Bitcoin pode ser fracionado ou dividido em até 8 casas decimais, você podendo, então, comprar 0,0000001, e este valor em fração é conhecido como Satoshi. Então, às vezes, as pessoas elas se preocupam muito em ter um Bitcoin inteiro, mas elas esquecem que elas podem comprar um Satoshi. A tecnologia inovadora permite a segurança e transparência das transações, além de tornar o Bitcoin descentralizado. O Bitcoin em si, ele não é totalmente anônimo ou completamente anônimo. Ele, pelo contrário, você consegue fazer o rastreio de todas as transações, de todas as carteiras, desde o seu concebimento, desde o bloco Gênese, que aconteceu lá em 2009. Porém, se você não sabe o nome da pessoa ou os dados da pessoa que tem a determinada carteira que você quer saber, o rastreio, você não vai saber de quem que é aquela carteira. Mas você consegue sim enxergar todas as transações realizadas na blockchain, de trás para frente e de frente para trás, ao longo de todo o tempo que foi lançado o Bitcoin. As taxas de transações elas tendem a ser muito menores e funcionam 24 horas por dia. Então, para aceitar Bitcoin no seu estabelecimento, você necessariamente só precisa de uma carteira digital, uma paper wallet, que te permite armazenar os seus Bitcoins. Lá você consegue fazer a impressão desse QR Code e colar em qualquer estabelecimento e passar assim a receber Bitcoins de forma bem fácil, diretamente para a sua carteira. E essa sua carteira ela é não somente única, mas também você pode armazenar todos os seus Bitcoins sem ninguém saber que você está recebendo Bitcoins naquela carteira. Então, como funciona a tecnologia do Bitcoin? Então, o Bitcoin é dividido em duas tecnologias principais, tá? Que eu vou chamar aqui. A primeira é a blockchain, claro, que é a evolução da nossa internet como conhecemos. E basicamente a blockchain ela é uma corrente de blocos. Que tipo de blocos, Augusto? Blocos de informação. Cada bloco de informação é como se fosse uma página de um caderno, ou um livro razão, onde você anota a pessoa que está enviando dinheiro, a pessoa que está recebendo, a chave pública e a chave privada de cada um, e esse bloco ele é gerado um novo bloco a cada 10 minutos. E esses blocos eles ficam armazenados para todo o sempre. Então, enquanto existir a internet e existir a blockchain, esses blocos e essas informações que foram realizadas desde 2009, elas são registradas nesse grande livro razão público online, que você pode acessar a qualquer momento. Então é só você acessar www.blockchain.com que você consegue acessar todas as transações realizadas em tempo real. Então a blockchain ela funciona então como uma corrente de blocos, onde cada bloco que tem um conjunto de informações de transação, ele é adicionado em cadeia. E à medida que passa o tempo, essa blockchain ela fica mais robusta e maior, ela fica cada vez mais impenetrável. Hoje, para você ter uma ideia, teria que ser investidos 4 bilhões de dólares para, em uma tentativa de 10 minutos, conseguir refazer todas as transações de trás para frente e de frente para trás, conhecido como ataque 51%, para você conseguir modificar qualquer tipo de informação na blockchain do Bitcoin. Então, toda a informação armazenada na blockchain, ela é praticamente aí, não diria que é impossível de invadir, mas ela é muito difícil. Atualmente não entendemos que nenhum hacker teria a capacidade de conseguir, a capacidade financeira e intelectual de conseguir fazer um ataque de 51% na rede do blockchain do Bitcoin. E por que a blockchain do Bitcoin ela é tão poderosa? Ela tem um sistema conhecido como sistema de hash, que nada mais é do que uma impressão digital. Então, cada bloquinho que é adicionado de informação, de transações, de todas as transações nessa corrente de blocos, ele tem uma impressão digital, que a gente chama aqui de hash, ou seja, é o que torna cada dado um dado que está na blockchain um dado único. Então, esse dado único ele sempre vai ter uma herança, e toda vez que você
cria um novo bloco e são adicionadas novas transações naquele novo bloco, ele vai precisar automaticamente ter uma conexão com o hash anterior. Então ele vai ter o hash ou a impressão digital do novo bloco, gerar um novo bloco, e ele também vai ter um hash do bloco anterior, ou ele vai precisar ter uma ligação direta com o bloco anterior. Se você tenta mudar qualquer tipo de informação, seja de envio ou de alteração de valores de Bitcoin durante a geração do bloco, você modifica automaticamente o hash, e o hash não é reconhecido pela rede como uma autorização. Ela não recebe autorização para fazer a validação da transação. E aí ele vai trancar todos os blocos posteriores que venham vir depois desse bloco. Isso gera uma segurança contra vários tipos de ataques e vários tipos de fraude. Por isso que o blockchain é reconhecidamente um sistema muito seguro e que é bem quisto aí por muitas empresas e grandes corporações hoje em dia. E o que é a mineração? A mineração é a segunda fase que compõe essa tecnologia do Bitcoin e que serve para o funcionamento do Bitcoin. Mineração não só para Bitcoin, mas para outras altcoins existentes, e hoje nós temos aproximadamente quase 3 mil criptomoedas no mundo. Eles nada mais são do que um sistema de recompensa, onde a cada 4 anos o sistema de recompensa de mineração diminui pela metade o número de Bitcoins, a recompensa de Bitcoins. O que é o minerador? Como o Bitcoin ele não tem um banco ou um sistema por trás para fazer a validação das transações, ou seja, João quer mandar Bitcoin para Maria. E você precisaria pelo menos ter um intermediário. Quem faz o papel de intermediação para a validação dessas transações são nós de rede ou validadores, ou seja, pessoas que possuem máquinas com alto poder de capacidade de processamento matemático para fazer a validação das transações. Então, quem faz isso é o próprio sistema, a própria blockchain, que tem um conjunto de diversas pessoas que deixam máquinas disponíveis 24 horas ligadas por dia para fazer a validação das transações. Por isso que o sistema do Bitcoin ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. E a cada 4 anos existe uma queda da recompensa da mineração, que como a mineração é um sistema de recompensa, ela paga para cada minerador, atualmente no período que estamos gravando esse vídeo, em 2019, paga 12,5 bitcoins. Porém, no início, em 2008 até 2012, pagava-se a cada 10 minutos ou a cada novo bloco gerado na rede do blockchain, 50 bitcoins para bloco minerado. De 2012 até 2016, caiu para 25, ou seja, teve um corte, que a gente chama de halving, que é a queda da recompensa de mineração pela metade, que ocorre em média a cada 4 anos. E de 2016 até 2020, que é o período que estamos vivendo e estamos gravando o vídeo de hoje, ele paga 12,5 bitcoins a cada 10 minutos. A previsão é que até maio ou abril de 2020, o Bitcoin passe então a recompensar os mineradores a partir de 6,25 bitcoins a cada 10 minutos. Ou seja, o que acontece com o ativo que se torna cada vez mais escasso, ou seja, ele é emitido em uma velocidade menor e aumenta a procura, ou seja, mais pessoas estão atuantes e participando do mercado, estão querendo comprar bitcoins todos os dias. Acontece a valorização do ativo no médio e longo prazo, porque fica cada vez mais difícil a cada 4 anos comprar um Bitcoin inteiro. Por isso que mesmo com as grandes altas e grandes quedas que o Bitcoin tem sofrido nesses 10 anos, você nunca mais consegue comprar Bitcoins a um preço tão baixo como, por exemplo, em 2010, 2012 e 2013, por exemplo. Até incluindo aí 2016, onde você via Bitcoin a $1.000 por unidade. Então, à medida que passa o tempo, é mais difícil de você conseguir comprar um Bitcoin inteiro por causa dessa relação de oferta e demanda e dessa velocidade diminuta de emissão de novos Bitcoins na rede, que está pré-programada para ser lançada a cada 10 minutos até o período de 2140. Após o período de 2140, não existirão mais novos Bitcoins lançados ou produzidos na rede, e sim vai ser a sobrevivência da rede vai depender apenas da taxa de validação das transações que os mineradores fazem. Tá? Então, os mineradores eles não ganham só para descobrir um novo bloco, mas eles também ganham dinheiro por validar transações de todas as pessoas que utilizam a rede do Bitcoin. Então, agora a gente vai para a próxima aula.